Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Empreender. Eu sou acadêmica aqui do curso de administração da URI e vamos apresentar junto com meus colegas. Olá, eu sou a Ana, acadêmica do curso de administração aqui da URI também. Olá, eu sou o Igor, também sou acadêmico do curso de administração aqui na URI. E hoje nós estamos aqui com uma egressa do curso. É um prazer ter aqui com a gente a Angelita Cadoná, ela é presidente do Conselho Administrativo do Sicredi Conexão. E a gente vai querer escutar um pouquinho da tua história profissional, acadêmica também. E é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso. A gente cumprimenta também a quem está nos acompanhando. Prazer imenso estar aqui com a Isadora, com a Ana, com o Igor, neste ano de celebração, né, desse cinquentenário do curso de administração. Um curso espetacular. Como eu estava dizendo, eu me identifiquei muito, né? Acho que fui muito feliz na escolha desse curso, de uma universidade que é a nossa casa, né? Então, um prazer imenso estar aqui. Então, pra gente começar, conta um pouquinho pra nós sobre quem é a Angelita, quando se formou, onde tá atuando hoje e um pouquinho da sua história. Legal, Igor. Bom, eu sou Angelita, sou natural de Frederico Westphalen, né? E eu ingressei no curso de administração e me formei no ano de 1995, né? E eu sempre residi aqui e atuo no Sicredi há 32 anos. Então, durante o meu curso, eu acabei, quando foi criada a antiga Credfred, hoje Sicredi Conexão, aqui no município de Frederico Westphalen, eu ingressei como caixa, né? E aí, juntamente com esse trabalho no Sicredi, cursei o meu curso, né? Hoje sou casada, né? Tenho 2 filhos, o Tobias de 20 anos, o David de 17, e meu marido também fez administração aqui na URI. Fiz uma pós-graduação em controladoria e fiz mais um MBA em finanças aqui na URI. Então, prazer imenso, como eu disse, estar aqui e tenho essa trajetória aí de 32 anos atuando na cooperativa. Quando você olha para trás, o que te levou a escolher o curso de administração? Tinha alguma inspiração ou foi uma escolha mais natural mesmo? Na época, Ana, o meu ensino médio, eu fiz colégio agrícola, né, que hoje é a instituição aqui, o IFAR, mas na época eu fiz o técnico em agropecuária e com o objetivo de empreender nessa área, né, a minha carreira nessa área agrícola. Mas surgiu uma oportunidade de trabalhar, eu trabalhei como professora numa escola que tinha em Iraí, o antigo patronato, que era uma escola de educação fundamental, de 5ª a 8ª série, e onde tinha as disciplinas técnicas também. Então, trabalhei jardinocultura, olericultura, com aqueles adolescentes. E nesse movimento assim de trabalho, eu olhei para cursar a universidade aqui na URI. Então, fiz o vestibular na época e acabei ingressando, me identifiquei muito com o curso. E logo na sequência, a URI abriu o direito. E aí muitos colegas também optaram em fazer o vestibular para direito e mudar. Mas eu me identifiquei muito, né, com o curso e acabei optando em me formar, então, em administração, trilhar minha carreira em administração. E trabalhando na cooperativa, né, de crédito, onde a gente trabalha, ela é uma instituição financeira, mas a gente se relaciona muito, né, com os associados. A gente tem o pilar econômico, mas tem o pilar social, e esse pilar social, a gente tem muitas iniciativas, né, ligada a desenvolvimento de pessoas, vários programas, desde o União Faz a Vida, que é com as escolas, com educação infantil, até hoje o programa Longevidade, que são pessoas da melhor idade. Então, esse relacionamento com pessoas, esse investir, né, apoiar, né, a realização do sonho das pessoas através dos produtos e serviços que a cooperativa tem. Trabalhar muito com gestão de pessoas também, porque eu ingressei em 1993, 5 anos depois eu assumi a gerência de agência. Então, a minha grande parte da minha carreira foi ligada à gestão de pessoas. E eu me apaixonei, né, por esse tema, me apaixonei por esse trabalho,
por um desses pilares, né, que é a administração, que entra a parte de gestão de pessoas, parte de planejamento. Adoro a questão de estratégia, né, essa parte de estratégia, de pensamento estratégico, eu diria assim que move, né? Sim, nós conversava antes que tudo envolve pessoas e o relacionamento, né? Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente faz com pessoas, a gente faz pelas pessoas, as pessoas fazem por nós. Então, querendo ou não, tudo envolve o relacionamento com elas, né? Exatamente. E isso não é só na área da administração, todas as áreas, né? Sim. Tudo que a gente faz é pensando nas pessoas e melhorar a qualidade de vida delas, melhorar as condições, né, para elas atuarem nas mais diversas profissões que elas escolhem. Então, trabalhar com pessoas eu diria assim que ele é não ter rotina. Sim. Cada dia é único, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa ela é única na sua essência e a gente poder estudar todos os dias como as pessoas se comportam, como elas atuam, como elas se relacionam e a gente poder evoluir também com a evolução dela é maravilhoso. Eu diria assim que é mágico. E a administração, ela proporciona muito isso, né? Porque ela tem algumas atividades mais técnicas, se a gente for olhar nós Sim. na atuação financeira, né? Mas ela tem muito de humanas. Então, é apaixonante. Eu diria assim que é um curso que te abre muitas portas, né? Porque a gente falava há pouco, até se a gente for fazer um almoço, um jantar, exige planejamento, exige a estratégia, enfim, envolve muito do que é administrar. E a administração é uma graduação super completa, né? Tu vai estudar da parte estratégica, vai estudar de finanças, vai estudar de pessoas, de marketing, de vendas. Então, é um curso muito amplo, estratégico, que tu consegue usar em várias carreiras, vários lugares, e não somente na vida profissional, né? Mas nossa vida pessoal, a gente acaba usando a administração muito também. E puxando esse gancho, Angie, tu falou que tu acabou se apaixonando pelo curso, né? Foi algo que tu se identificou muito. Teve alguma experiência que realmente te marcou, que tu falou, nossa, realmente é isso que eu quero, isso me brilhou os olhos, é aqui que eu quero continuar, tô no caminho certo, questão da faculdade, alguma disciplina que te marcou? Eu acho que foram muitas experiências, né, que o curso me proporcionou, que os professores, né, os facilitadores, assim, da época, propuseram. A gente teve muitas visitas técnicas. No meu curso, na época, nós tínhamos muitos profissionais da Sadia, né? Nós tínhamos aqui um frigorífico da Sadia, que hoje, né, tá com outros empresários. E na época, esses profissionais, eles traziam muitas contribuições, né? Porque a Sadia, na época, e ainda é, né? Uma das grandes empresas nessa área de alimentos. E eles traziam muitas oportunidades, muitas vivências, assim, e traziam muitas contribuições para nós, demais colegas. E eu confesso, assim, que brilhava o olho, né? Então, e os professores também aproveitavam essas contribuições, construíam vivências para nos proporcionar, como eu disse, como visitas técnicas, como oportunidades, assim, de conversar com empresários, né? Muitos dos professores que nós tínhamos na época também eram empresários, então eles traziam a experiência prática do dia a dia associado, né, ao conhecimento, digamos assim, acadêmico. Então, eu diria assim que foram muitas as experiências. Depois, vivências também no trabalho, oportunidades, assim, de a gente conhecer outras realidades, outras oportunidades. E eu diria assim que é uma soma, né? Sim. É um complemento, assim, que vai recheando, digamos assim, esse contexto todo. E o mais legal também é que a gente consegue tirar dos professores o conhecimento deles, tanto na prática quanto a didática que eles aprendem, né? Teve algum professor assim específico que você lembra que te marcou com algum conselho ou com as próprias aulas que você mais se identificava? Olha, eu diria assim, quando a gente começa a lembrar, né, dos professores, teve muitos. Eu diria assim, cada um com a sua particularidade, Exatamente. cada um com a sua área, mas eu diria assim,
Eu acho que todos, né? A gente chegou no final do curso, a gente convidou um professor de padrinho da turma, outro de paraninfo, porque a gente precisava fazer uma escolha, Sim. porque, na verdade, a gente gostaria, assim, de homenagear todos, né? Mas, com certeza, teve vários, assim, não gostaria de citar um, porque acho que estaria fazendo uma Sim. injustiça, mas teve vários. A gente teve professores, por exemplo, o professor Elimar Batiste, que hoje, né, na época ele era presidente da Creluz, e hoje, né, também permanece. Foi uma pessoa, assim, que também trouxe bastante experiência, associando também ao cooperativismo, à gestão, que era uma área que eu estava. O professor Pipito, professor Tibuca, enfim, tantos outros, professor Frel, professor César, né? Enfim, o, o pai do professor César, né? Falecido, né? Assim, pessoas que fizeram, assim, um trabalho maravilhoso conosco, o professor Jonas e tantos outros, né? Professora Vera, enfim, muitos, muitos, assim, que passaram, e eu diria assim que nós somos o resultado de cada um deles, né? Eu gosto Sim, muito do verdade. poema de Clara Coralina, que ela fala sobre coxas de retalhos, né? Que nós somos uma imensa coxa de retalhos, de retalhinho em retalhinho a gente vai bordando essa colcha. E eu diria assim que hoje eu me sinto assim, sabe? Olho para esses professores, lembro deles e penso assim, aquilo que você disse, né, Ana? Cada contribuição de uma vivência, né, de um conhecimento acadêmico, como a gente aplica esse conhecimento acadêmico no dia a dia, ou quando a gente está diante de um desafio no dia a dia, como que a gente se remete para essa busca acadêmica, para a gente buscar as soluções, né? Então, acho que é um conjunto. E eu acho que isso que é o mais gostoso do presencial também, né? É da a graduação presencial. É a troca que tu tem além daquela aula que o professor dá, né? É tu conseguir chegar nele depois e eu tô com um problema no trabalho, eu tô com uma outra dúvida e ele conseguir te passar esse conhecimento que às vezes é muito além do que é aquela aula, né? Às vezes a gente chega com uma dúvida e a gente consegue ter essa troca muito boa, né? Então, que nem tu disse, e são várias áreas, né? Então, a gente consegue ter essa proximidade bem maior e tirar o máximo, né? Tentar extrair o máximo de pessoas que já têm uma experiência grande, tanto em mercado, quanto com alunos, quanto com pessoas. Acho que isso agrega muito, além da aula, além do estudo da teoria, né? Esse, essa troca muito boa que a gente tem, tanto entre colegas, em profissões diferentes, e também com os professores. É verdade, Isadora. Enquanto eu te escutava aqui, é, eu lembrava da nossa vivência, da nossa trajetória no Sicredi Conexão. E eu diria, a nossa cooperativa, ela tem 44 anos, o ano que vem, em abril, ela completa 45. E, e eu diria assim, se a gente for olhar para essa trajetória, os grandes saltos de crescimento foi quando a gente se voltou nas parcerias com as universidades. Né? A universidade, eu costumo dizer que é uma fonte de conhecimento, onde você está lá fora, mesmo que você já esteja formado, mas você vir para dentro, se abastecer, voltar, essa troca, né? Essa energia, isso que a universidade proporciona, e você estar se abastecendo enquanto empresa, enquanto instituição, e essa reciprocidade, esse compartilhamento. Eu diria assim, se a gente olhar, né, nós que estamos dentro do Sicredi Conexão, ali com os colegas, a gente conversa muito. Quando a gente começou a atuar muito forte, assim, em parcerias, em braços dados, assim, com as universidades que fazem parte da nossa região, a nossa cooperativa cresceu num ritmo muito mais acelerado. Com certeza. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Porque os cenários vão mudando, né? As mudanças na sociedade vão acontecendo, novos conhecimentos vão surgindo, e a gente poder estar nessa interação, todos ganham com isso. A universidade ganha, as empresas, as instituições, as pessoas evoluem, elevam o seu nível de consciência, né? Amadurecem enquanto instituições, enquanto pessoas. Então, eu acho que é um movimento muito bacana. Essa troca é maravilhosa. E como foi quando você terminou o curso e voltou? Você já estava trabalhando no Sicredi enquanto cursava administração, mas como foi quando você terminou o curso de administração, se formou e continuou trabalhando no Sicredi? Você percebeu alguma mudança, alguma diferença? Ou já seguiu como estava?
Igor, quando a gente está cursando, a gente tem a impressão que a gente vai se formar e a gente vai mudar o mundo, né? E é uma delícia isso. Eu acho isso fenomenal. E aí eu me formei sim, e logo surgiu a oportunidade de assumir uma gerência de Uhum. agência, né? Eu assumi a gerência de Itaquaruçu do Sul, um município pequeno, né? Menos de 3.000 habitantes. E eu brinco que eu fui fazer gestão, Isadora, de uma grande equipe de uma pessoa. Nós éramos em duas colegas, uma é a Lore, também egressa de Uhum. administração, hoje também nossa gerente, ela é gerente Caiçara. E foi muito bacana a experiência, eu fiquei lá 2 anos, mas na sequência eu fui convidada para vir fazer a gestão de Frederico, a nossa maior praça, né, aqui do Sul. E foi um desafio gigantesco para mim na época, né? Até porque eu fui a primeira mulher gerente do Sicredi, então tinha esse conceito, nós não tínhamos muitas Uhum. mulheres em funções como essa, e foi um desafio, eu diria assim, gigante, mas ao mesmo tempo apaixonante, né? E então eu vejo assim que o curso que está formada, daí eu já estava também fazendo uma pós, porque concluí o curso já me desafiei numa pós. O estar estudando, o estar Uhum. buscando, com certeza nos abre portas, né? E eu acho que a URI sempre teve esse papel de mostrar o quanto é importante a gente continuar estudando, buscando, fazendo novas capacitações, novas formações. Então, eu diria assim que foi extremamente importante, sim, né? Ter focado nisso, mas ao mesmo tempo também não ter parado, né? Uhum. E ao longo dessa trajetória também fiz uma infinidade de cursos, de formações, alguns cursos também fora do Brasil, né? Fiz um curso na Alemanha, enfim. O ano passado nós estivemos na Universidade Católica de Lisboa, enfim, várias formações também ligadas ao cooperativismo, mas o não parar, o estar sempre aberto a fazer novas formações, a conhecer pessoas diferentes, professores diferentes, facilitadores diferentes, tudo isso com certeza abre muitas portas, né? Abre muitas oportunidades, seja em instituições, oportunidades fora, digamos assim, se você buscar outros caminhos, mas para mim, mesmo escolhendo ficar dentro do Sicredi, me abriu muitas portas em termos de crescimento e em termos de oportunidades também de desenvolvimento. Então você acha que se você não tivesse feito o curso de administração, você talvez não teria tido aquela oportunidade lá no início de assumir a gestão lá de Itaquaruçu e depois de Frederico? Você acha que te ajudou o curso? Ou talvez sem ele não teria surgido essa oportunidade? Ah, com certeza. Sem a graduação, né, as oportunidades seriam mais restritas, com certeza, né? Até porque a nossa cooperativa, ela prima a contratação por pessoas que estejam ou cursando, né, ou tenham se formado Uhum. num curso superior. E a gente também, a gente tem incentivos para a educação continuada, né? A gente ajuda o colaborador a Uhum. investir sempre em formações, sejam de pós-graduação, mestrado, enfim, vários. A gente incentiva muito o estudo, e não tem dúvidas, né, que foi um grande diferencial. Com certeza absoluta. Acho muito interessante essa tua fala, Angelita, porque a gente todo dia na aula é impulsionado a buscar sempre mais, né? Não só o que tá em sala de aula, mas em livros, mas em continuar estudando, né? Eu acho que hoje as nossas profissões, cada dia mais, o mundo ele tá mudando, né? E tá mudando muito rápido. Então, se a gente não acompanhar, a gente vai acabar ficando pra trás, né? Eu trabalho nesse crédito também, tem 2 anos, então, desde que eu entrei, a gente já vê uma mudança muito grande de sistema, mudança também no relacionamento, no atendimento com as pessoas. Então, imagina na tua época, né? Desde do começo do Sicredi até agora, o quanto não evoluiu em questão de sistema, em questão de como as pessoas gostavam de ser atendidas antes e como gostam de ser atendidas agora, principalmente também com a entrada no mundo digital. Então, é muito importante a gente sempre buscar a mais, né? O conhecimento a mais do que é nos dado ali em graduação, né? Então, essa tua fala é muito importante. Com certeza, né? O mundo passa por transformações Uhum, a todo momento, né? E se a gente se projetar para daqui 10, 15 anos, a gente não faz ideia uhum, de como será, né? A forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas se relacionam.
quais as ferramentas que a gente vai usar Uhum. para isso. Acho que a pandemia trouxe uma grande oportunidade, né? Eh, até dessas oportunidades digitais, como estamos vivenciando agora, né? Da forma da gente se comunicar. E eu diria assim que ela trouxe um grande salto, tirando, né? Separando toda a dor, né? Uhum. Sim, com Causada, certeza. né? Pelas perdas, mas na questão assim da gente se projetar, né? Ou antecipar talvez algumas evoluções que nós teríamos se não fosse a pandemia, talvez demorasse um pouco mais, mas eu acho que a gente estar abertos, né, Uhum. a novas oportunidades, a conhecer o novo, a medo de algumas coisas a gente sempre vai ter, né? Quando a gente Uhum. senta aqui nesse microfone, né, e esse ambiente vivo, dá um friozinho, né? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente saber que vai com friozinho mesmo, vai com medo mesmo, Uhum. e a gente poder se desafiar é fenomenal. Então eu vejo muito assim nesse sentido. No nosso modelo de negócio, né, Isadora? Cada vez mais as pessoas buscam o digital, Uhum. porque o tempo hoje ele é caro para todos nós, né? Eu diria assim que é uma moeda extremamente valorizada, né? O tempo das pessoas. Então, cada vez mais as nossas agências elas têm menos fluxo de pessoas, mas ao mesmo tempo o volume de ativos administrados, o volume de negócios que acontecem ali nesse ambiente presencial, digital, enfim, nessas diversas plataformas, é muito maior. Uhum. Então, eu diria assim, que a gente precisa estar atentos a todas essas transformações, a, a umas mudanças comportamentais das Sim. pessoas, né? E se a gente for pensar, não é só no ambiente de negócio, a gente pegar o ambiente esportivo, quanto mudou, Sim. né? O quanto novos esportes entraram, se a gente pensar no mundo do empreendedorismo, quantos modelos de negócios, né, que mudaram, quantas profissões novas que estão chegando, né? Uhum. E aí que entra o bacana do curso de administração. Eu acho que muitas profissões novas vão surgir, mas o administrar me parece que ele norteia, Com certeza. Uhum. Uhum. né? Eu sempre penso assim que, indiferente da profissão que aquele jovem vai escolher, da carreira que ele vai escolher, mas o ideal seria ele fazer uma administração Uhum. paralela, né? Sim. Até porque seria a administração a base de tudo, né? Como a gente Exatamente. comentava antes, tu não faz nada sem tu administrar, sem tu planejar. Ah, Então, com certeza, ali é uma base, é o início pra tudo, né? O médico precisa administrar a sua Uhum. carreira, né? Ele precisa administrar suas finanças, ele precisa pensar na forma como ele vai comunicar, né? O marketing do seu serviço, enfim. exato. Estou Uhum. citando aqui uma das profissões, mas Uhum. tantas outras, né? Tantas outras que utilizam, né? E no nosso dia a dia a gente tá preparado realmente para lidar com essas adversidades, né? Não que a gente seja mais preparado que alguma outra profissão ou outra graduação, mas acho que a gente ter essa visão ampla do todo nos facilita muito no nosso dia a dia, né? E saber comunicar isso para os outros, saber gerir pessoas, então é muito importante, é muito completo. Você comentava antes também do quanto existe várias profissões, o quanto foi muito atualizado isso, né? O mundo hoje todo ele é muito volátil, então cada vez mais a gente precisa estar em constante estudo, buscando tudo que o mundo tem a nos oferecer, né? Porque a gente comenta que quem tem a oportunidade de estar buscando um estudo precisa buscar, que com certeza vai sentir toda a diferença que isso vai fazer na sua própria vida, né? Tanto particular quanto profissional. Hoje, qual o aprendizado da faculdade assim que você nota ou percebe que mais usa no dia a dia? Talvez o relacionamento com as pessoas, o marketing, finanças, tem algum assim em específico? Eu diria assim que, na época, a cadeira que a gente trabalhava, o nome era vendas. Uhum. Uhum. Hoje talvez seria marketing de relacionamento, né? Talvez o nome mais atualizado. E por que que eu cito talvez essa cadeira? Porque hoje você precisa comunicar, vender, vou Uhum. usar esse verbo, o teu serviço, o teu produto. Hoje você utiliza para tudo, né? Como eu trouxe aqui, um médico precisa vender, apresentar o seu trabalho, né? Então eu diria assim que eu acho que foi uma das
talvez uma das, né? Porque todas são importantes, mas com certeza, eu diria assim que a gente trabalha muito com relacionamento. E o relacionamento é você apresentar o teu produto, né? Apresentar a tua instituição, apresentar o teu serviço, apresentar tudo que você tem para oferecer, mas de que forma, né? Porque não é o que você precisa vender, mas é o que o associado Uhum. tem necessidade. Ou e se talvez ele não descobriu aquela necessidade ainda, talvez que você tenha essa oportunidade de ser um consultor, de mostrar que seria uma grande oportunidade para o crescimento dele, né, para a proteção dele, para a melhoria da Uhum. qualidade de Uhum. vida dele, aquele produto, aquele serviço, aquele relacionamento, né, mostrar a relevância da tua instituição para com aquele associado, a sociedade, né? Porque hoje não é só o cliente, no nosso Uhum. caso, o associado, mas é a sociedade com quem você se relaciona, esse ecossistema, os fornecedores, quem são os seus verdadeiros parceiros, quais são aqueles parceiros que você pode contar a todo momento, que estão junto contigo naquele projeto. Então, eu diria assim que acho que a administração traz muito isso em todo o contexto dela, né? Porque eu falei aqui de uma disciplina, mas não existe uma entrega de excelência olhando apenas por uma parte, né? É o todo. E aí a gente está falando aqui de administração, mas e aí a gente pega esse administração e joga para dentro da universidade também esse relacionamento, né? Uhum. Com todo esse ecossistema da universidade. E então acho que é nesse sentido, assim, sabe, que oxalá se todas as pessoas tivessem essa consciência de Uhum. estudar, né, Ana? Uhum. É verdade. Pena assim, quando a gente começa a observar os indicadores de jovens que concluem o ensino médio e que não buscam uma universidade. É muito triste isso. Uhum. Com certeza. O crescimento, o desenvolvimento, se a gente falar mundial, especialmente do nosso país, ele passa pela educação. Então a gente precisa, parabéns pela iniciativa de estarem aqui, além de todas essas iniciativas de celebração, né, Uhum. do aniversário do curso, mas também de comunicar, né, de Uhum. levar esse podcast, levar essas experiências, esse convite das pessoas para que os jovens que estejam nos acompanhando possam ter esse olhar de estudar, né, de continuar, quem não está, de buscar a oportunidade de cursar um curso, porque hoje está muito mais facilitado. Hoje tem muitas oportunidades Sim. de estudar. Uhum. Tem mesmo. É diferente da época. Eu lembro que na época, no meu vestibular para administração, era uma média assim de 10, 12 por vaga, né? Era muito concorrido. Hoje a gente sabe assim que ainda é um curso bastante buscado, né? Mas tem mais oportunidades de bolsas, de oportunidades de Sim. subsidiar. Então, a gente deixa esse convite, né, para quem estiver nos acompanhando, que talvez não esteja estudando, não tenha buscado, né, que busque uma universidade para estudar. E a URI está aqui, né, de portas abertas, Portas né, abertas. fazendo um trabalho belíssimo ao longo de todos esses anos. Somos todos frutos dela, né, com o maior orgulho. Com certeza. E quando a gente. Hoje muito se fala de, ai, não vou mais estudar, ai, não vou buscar uma graduação. A gente escuta cada vez mais quem sai do ensino médio falando que não quer, né? Não quer procurar um estudo. E a gente que tá aqui dentro, a gente vê quanto essa fala, ela é até mesmo ignorante num sentido de. Poxa, não é só o estudar, né? Não é só aprender o técnico, mas é o quantas portas isso te abre, né? Eu falo por mim, eu com certeza hoje não teria carreira profissional se eu não tivesse conhecido as pessoas que me ajudaram a estar na instituição que eu tô hoje, né? Então, aconselhamento de professores, aconselhamento de colegas, e essa troca que a gente tem muito além do teórico, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, vou ingressar na faculdade para ter a teoria, né? Ou, ai, vou estudar e vou, às vezes, abrir mão de muitas coisas, vou abrir mão financeiramente, porque, né, É é um um valor, é um investimento. investimento, mas não entende o todo que vai te agregar, é o networking que tu vai fazer com todo mundo, né? Então, ai, às vezes tu vai numa palestra, tu conheceu o palestrante, já te abriu outras portas, já conheceu outra pessoa, às vezes numa visita, que tu vai numa empresa, tu se destacou às vezes naquela visita, ou tu achou uma oportunidade de trabalho numa empresa que brilhou o olho, então é muito mais do que o técnico, né? Ele é a experiência, é a prática, é as portas que te abre, né? Então, falando em administração, para quem às vezes, eu quero continuar trabalhando,
vem para administração, porque é um curso que vai te abrir muitas portas, não é só para quem já tá dentro de uma empresa familiar, que sim, é muito importante para quem já vem de uma empresa familiar, mas é as portas que te abrem enquanto profissional, né? Às vezes para seguir carreira numa empresa é fundamental, né? Então, o bom seria a gente cada vez mais mudar esse pensamento de jovens ou até mesmo pessoas mais velhas que acham que talvez não possam voltar para uma graduação, o quanto isso te abre e é um investimento mesmo, né? Investimento para ti, para o teu futuro. Então, abre muitas portas mesmo, né? Falando enquanto acadêmicos, né? O quanto me abriu pessoalmente, o quanto me mudou a minha visão de mundo, né? E visão de trabalho também. Então, E nisso que tu trazes, assim, né, Isadora? Hoje a gente tem muitas oportunidades, assim, de cursos digitais, online, e não, eu acho, assim, que o presencial, ele é diferente, né, nisso que tu trazes, né? O networking, as trocas, enfim, o estar interagindo, o sair da sala de aula, ir para o momento de intervalo e fazer uma troca com outro colega, com o professor, tudo isso é aprendizagem, tudo isso ele é um diferencial. E eu acho que nesse ambiente, cada vez mais o digital, ele vem muito presente, mas a gente saber exatamente o que é importante, eu não abrir mão que seja presencial sim. e o que talvez eu possa acessar digital, né? Agora, com certeza, uma graduação realizada de forma presencial, né? É claro que em alguns momentos vai ter alguma palestra online, alguns momentos que faz Sim. parte, né? Acho que hoje também o digital traz oportunidades que talvez a gente não teria, assim, anteriormente. Mas saber equilibrar isso e valorizar o presencial é extremamente importante, né? Tanto no ambiente de curso, de educação, quanto nos próprios momentos, no nosso modelo de negócio, né? A gente valoriza muito o presencial. Muito, muito, muito mesmo. E o crescimento que ele te dá de carreira mesmo, né? E seguindo nessa batida, Andy, quando tu já tava no Sicredi aí enquanto estudava, né? E a gente quer saber então um pouco do teu crescimento profissional. Então a gente viu que tu passou por várias etapas até assumir o cargo que tu tem hoje, né? Então a gente queria que tu falasse um pouquinho desse crescimento. Esse crescimento de carreira que surgiu na tua vida, foi algo que tu conseguiu se planejar, né? Tu foi planejando as etapas ou foi algo que foi surgindo e as oportunidades foram abrindo e tu foi agarrando as oportunidades? Como é que foi esse teu crescimento enquanto cargo dentro da instituição? Bom, eu disse que em 98, então, eu assumi a gerência e, na verdade, eu não sei se eu planejei, porque eu não sei se existe muito, assim, a gente planeja crescer, a gente busca crescer, né? A gente vai construindo, eu diria assim, a gente vai pavimentando esse caminho. Mas eu sempre, desde lá da primeira oportunidade que surgiu para ser gerente de Itaquaraçu, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me apresentei para as oportunidades. E eu sempre com a leveza de que participar do processo, eu sempre aprenderia algo, né? E se não fosse a indicada, não fosse a escolhida, estaria tudo certo. O importante era o aprendizado ao longo do caminho. Então, eu fiz isso em 93, assumi. Como eu disse, em 2000, o nosso gerente regional na época me convidou para vir gerenciar Frederico, e Frederico era a nossa maior praça, então era um desafio. E assim, eu lembro, porque o seu Hilário, ele já é falecido, mas é uma pessoa que eu lembro com muito carinho, o meu gestor. E eu disse, mas seu Hilário, eu acho que eu não tenho condições, eu não estou preparada. E ele disse para mim, a gente nunca estará totalmente preparado. Nós somos seres em construção. E tudo que você precisar, eu estarei lá, junto contigo, né? E isso me marcou. E eu lembro que eu aceitei, eu fiquei 9 anos de gerente em Frederico, aí eu engravidei do meu segundo filho, e aí saí para licença maternidade, e daí eu fui transferida na volta para Seberi, fui gerente em alguns municípios. 2014 surgiu a oportunidade na cooperativa de uma vaga na diretoria, numa das diretorias. E aí também eu me apresentei para o processo. Nós fomos vários colegas que realizamos o processo e eu me apresentei justamente com esse conceito: vou aprender
com as dinâmicas, com o que, né, com esse processo for trabalhar. E acabei sendo indicada, né? E depois, então, fiquei 4 anos na diretoria de operações, um presente também, porque foi uma área que eu não tinha trabalhado antes. Eu sempre trabalhei na área de relacionamento, de negócio, de gestão, de agência. E aí, só que antes disso, trabalhei na assessoria. Então, o sair de casa, 5 horas da manhã, ir para Santa Catarina, porque minha região de assessoria era Santa Catarina, né? Conhecer pessoas diferentes, negócios diferentes, uma cultura diferente, porque por mais que a gente só passe o Rio, né, já é uma cultura ali em Santa Catarina um pouco diferente. Então, acho que isso também foi um presente, também me agradeço por ter dito sim. E a diretoria de operações também foi um grande presente, e eu acho que tudo isso me preparou para essa oportunidade que era sair de seletista da cooperativa e vir para um cargo estatutário, né? E aí, na sequência, a vice-presidência, que eu fiquei em 2019, e a partir de 2020, então, a presidência da cooperativa. E aí eu costumo rir porque 2020 eu achei que estava tudo certo, tudo bem, né? Era só seguir o trabalho. E aí Deus, né? Ele é tão generoso, porque a gente diz assim, meu Deus, gostaria de ser muito feliz nessa função. E aí ele te dá um monte de desafios, né? E aí veio uma pandemia. Então a gente começou janeiro e fevereiro fazendo as assembleias. De repente a central entra em contato e diz para tudo, porque a gente não pode reunir mais pessoas, né? E eu começando a gestão, presidente e mulher na época, porque no cooperativismo nós temos um ambiente bastante masculino ainda, em termos de presidentes, né? Vice-presidentes. No sistema Sicredi são 102 cooperativas, nós somos 3 mulheres apenas de presidentes. Então é um ambiente ainda bastante masculino. E eu confesso, assim, que aquele entusiasmo, quando veio o Pare Tudo, eu pensei, e agora? No meu primeiro ano, né? E aí, taxa Selic veio a 2%, não podíamos mais reunir pessoas, tivemos que fazer assembleias digitais e a gente não tinha a experiência do digital. Enfim, muitos desafios aí, né? E a nossa cooperativa sempre teve uma tradição muito grande de reunir pessoas, programas, projetos, enfim, eu não podia mais reunir pessoas. E no meu primeiro ano, né? Claro que não era só eu, juntamente com toda a equipe. E eu diria assim que de certa forma foi uma grande oportunidade, porque a gente precisou se reinventar. Nós precisamos buscar o digital para a gente poder se comunicar com o associado. Aí a gente inaugurou naquele ano 2 agências à distância. Dentro da agência lá em Minas estava o padre, o prefeito, o gerente e a equipe, cada um num canto, todos distantes, né? E a gente ter que inaugurar as agências nesse formato. Só que isso foi muito legal, assim, porque a gente precisou fazer o movimento de ir atrás, né? E de repente, ali no meio da pandemia, eu me vi mediando live com Cortella, né? Com o Roberto Rodrigues, que o Márcio que conduziu, mas com grandes nomes, assim, que a cooperativa também buscou para poder chegar até os associados. Então, foi possível, assim, a gente também fazer diferente do que tradicionalmente vinha fazendo, e a gente também colocar, assim, um ritmo bem grande, né? E a cooperativa cresceu muito, porque de 69 mil associados, hoje nós estamos batendo aí 150 mil, e, enfim, em menos aí de 5 anos, né? Então foi muito bacana. Ao mesmo tempo que foi um desafio, eu tenho comigo uma coisa que a minha mãe sempre me diz. A gente sempre tira proveito de alguma coisa, né? Seja experiência, seja pra gente se moldar. Então, com certeza, na época ali de pandemia, vocês conseguiram se reinventar. Talvez voltaram ainda mais fortes, né? Com certeza, Ana. Eu diria assim, acho que todos nós, enquanto sociedade, né? Cada instituição na sua atividade, mas nós, assim, a gente precisou fazer o movimento de ir até as pessoas, né? A gente se viu num momento ali
Isadora, que a gente estava com 60% dos nossos colaboradores em casa. Uhum. E como é que a gente ia crescer e correr atrás com os nossos colaboradores em casa? Então, também a gente fez esse movimento. Como é que a gente cuida da saúde das pessoas, dos nossos colaboradores, dos nossos associados, mas ao mesmo tempo também a gente faz com que a cooperativa continue realizando seu trabalho e crescendo. Sim. Então, foi um movimento muito bacana, assim, da gente construir. Fomos com os programas com as mulheres, com os jovens de forma digital. Uhum. E foi, assim, uma experiência muito legal, sabe? Assim, da gente poder se estruturar para, no pós-pandemia, a gente dar uma acelerada. Perfeito. Até a gente tinha te perguntado um momento mais marcante, mas acho que esse foi o momento, foi um marco, né, de mudança na vida de muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de cooperativas de crédito, né, que sempre tiveram um relacionamento muito próximo, principalmente presencial, né, então foi uma mudança muito grande, mas que nem a Ana falou que a gente tirou muitas mudanças que continuam até hoje, né, principalmente mudanças no digital. E também foi um momento economicamente difícil, né? Muitas pessoas também sem ter aquela renda, sem conseguir trabalhar. Então, foi, acho que acredito que um marco, não só nós enquanto cooperativa, né? Mas para todas as outras profissões que também tiveram que fechar as portas e lidando conforme dava, né? Num momento difícil. Exatamente. Eu diria, assim, que acho que foi um momento marcante, né? Sem dúvida. E, e que fez com que a gente corresse atrás, Uhum. né? Talvez com uma intensidade maior, para a gente poder sobreviver nesse cenário que ele era extremamente desafiador, onde a gente abria os canais de comunicação e a gente só tinha notícias tristes, né? Sim. De perdas de pessoas com saúde comprometida, saúde física e também saúde Mental. econômica, né? Mental, Mental. psicológica, enfim. Então, foi necessário, assim, muito esforço e se dar as mãos, né, com outras instituições e se ajudar, enfim. Mas eu acho que a gente conseguiu superar, né? E acho que amadurecemos muito enquanto sociedade nesse sentido. E tenho certeza que saímos mais fortes, mais fortalecidos. E tudo a gente aprende com certeza, né, Ana? Das coisas boas, acho que a gente tira grandes aprendizados, mas eu acho que os desafios, eles nos ensinam talvez muito mais, né? Uhum. Do que fazer, do que não fazer, né? De escolhas. É importante saber também que cada escolha talvez a gente renuncie a algumas outras, né? Uhum. E que faz parte da jornada e que tá tudo bem, né? E que somos seres em construção, instituições em construção, Sim. nem sempre a gente acerta, mas o importante é que naquele momento da tomada de decisão, a gente entenda que a gente está tomando a melhor decisão naquele cenário, com aqueles recursos, né, que a gente tem. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? E que daqui a um momento vai ter um outro cenário que a gente vai precisar também tomar decisões a todo momento. A gente sabe que liderar é uma coisa muito difícil. E você comentou que você começou lá em Itaquaruçu com, se não me engano, uma pessoa, você e uma pessoa. Então era mais fácil. Depois você, acredito eu que seja mais fácil com uma pessoa só. Depois você foi lá para Frederico. Acredito que tenha aumentado muito os colaboradores junto com você. Depois você continuou subindo de cargo e acredito que tenha aumentado o número de pessoas, aumentado a complexidade de lidar com essas pessoas. Depois veio a pandemia, que acredito que tenha dificultado muito também, até porque relacionamento antes era frente a frente e acabou sendo talvez por uma tela, talvez por mensagem, que você não consegue ver a pessoa, você não consegue saber o que ela está sentindo. Então, pensando nisso, qual foi o principal aprendizado que você diria que te ajudou a você ser uma líder, a você conseguir conversar com as pessoas? Qual foi a principal característica? O principal de aprendizado, Igor, disso tudo, eu acho que é que não tem receita pronta, né? Que tudo é em construção, que tudo pode ser evoluído, que tudo pode ser melhorado, que aquilo que você tem como excelente, ele tem oportunidade de melhorar, de evoluir, porque talvez esse olhar, essa avaliação de excelência seja a tua avaliação. E que talvez no olhar da Ana, da Isadora, no seu olhar, talvez vocês enxerguem muitas oportunidades. Então, eu acho que para mim
acho que o principal aprendizado é que nada está pronto, tudo está sempre em construção. E você precisa empreender nessa construção, né? Que tem que ser uma busca diária, que tem que ser uma busca eh, hoje, se a gente trazer, né, para o nosso mundo da administração, para o nosso mundo dos negócios, a busca pela eficiência, ela precisa ser gigantesca todos os dias, né? Porque o mundo está cada vez, né, os negócios, o ambiente, o ecossistema está cada vez mais complexo, né? E as complexidades, elas se potencializam a cada momento. Surgem novos modelos, de repente um modelo que você tem como consolidado, ele diante de uma novidade, de uma inovação, ele não está mais tão consolidado assim. Então eu diria assim que o estar atento, o estar aberto, o estar assim, eu diria aberto mesmo todos os dias para novos modelos, novos conceitos, ele é fundamental, né? E eu diria que dentro da administração isso é maior ainda, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele parece um tanto assustador, assim, meu Deus, o que será essas transformações? Aonde vai parar esse mundo? Às vezes a gente escuta essa expressão, mas ao mesmo tempo também ele é encantador. Porque se hoje vocês estão aqui, eu olhando para vocês, eu fico me projetando lá atrás, quando eu estava, né, cursando administração, o quanto o mundo era diferente, o quanto ele era mais limitado, né, as oportunidades, o acesso às informações, enfim, tudo isso. E hoje, eu diria assim, essas facilidades, essa complexidade que aumentou, mas que trouxe inúmeras oportunidades, eu fico pensando, como eu disse há pouco, né? Daqui 10, 15 anos, como será? Eu acredito que será maior ainda, melhor ainda, né? Então, eu acho que a gente olhar com entusiasmo para essas possibilidades, assim, eu acho que nos ajuda muito, sabe? Enquanto pessoas, né? Enquanto profissionais e enquanto empreendedores, né? Você ocupa hoje um cargo de grande responsabilidade, né? E como tu mesmo comentou, que por muito tempo, né? E inclusive agora tem poucas mulheres, né? Como você vê que isso cresce? Como você vê hoje a importância da mulher nessa diretoria? Ai, Ana, eu vejo um crescimento gigantesco, né? Dessa questão da equidade de gênero, essa participação da mulher, né? E com todo o respeito, assim, a essa trajetória que nos trouxe até aqui, porque era uma cultura, né? A Sim. gente vem de uma cultura e a gente precisa respeitar essa cultura que nos trouxe até aqui. Mas por outro lado, né, a gente respeita, mas a gente também tem esse olhar que tem oportunidade, porque uma empresa, uma equipe, né, quanto mais diversa, mais resultados são gerados. O pensar diferente, as pessoas são únicas, o pensamento ele é diferente, a atuação ela é diferente, cada um com as suas competências, as suas habilidades, as suas visões, e isso quando a gente consolida, traz um resultado fabuloso. Então eu vejo, sim, Ana, um crescimento no mercado da participação de mulheres em cargos de liderança muito grande, né? Se a gente se voltar para dentro da cooperativa, a gente teve um crescimento gigantesco. Se eu falar assim dentro do ambiente do sistema Sicredi, vejo muitas mulheres em diretorias, vejo muitas mulheres em cargos de gerências. Acredito que logo teremos muito mais mulheres presidindo, né? Porque está havendo um movimento também de se trabalhar muito a sucessão, né? Acho que sucessão, talvez por muito tempo ele foi uma expressão, né? Um tema que talvez não se tenha dado a atenção talvez, né, necessária. Sucessão não quer dizer saída, mas quer dizer preparar um novo sucessor para novos caminhos, né, para novos momentos, trabalhar o legado com que aquela pessoa que ocupa aquela cadeira quer deixar. E quando se fala em legado também é ter um olhar de sucessão nesse sentido. Então eu vejo muitos movimentos acontecendo isso. Eu falo dentro do sistema Sicredi como eu vejo na sociedade. Hoje, se a gente pegar no nosso ambiente regional, quantas mulheres, né,
delegadas, quantas mulheres no judiciário, quantas mulheres, hoje que mesmo na URI nós temos a nossa diretora Beth, Sim. nós tivemos mulheres presidentes de associações empresariais, vejo mulheres liderando várias instituições, né? E no cooperativismo também vem acontecendo esse movimento. Agora, poderia ser mais rápido? Talvez, mas o que eu vejo assim é que ele tem que ser maduro. As mulheres precisam querer sentar naquela cadeira, né? Não adianta a gente dizer assim, deveria ter mais mulheres, se as mulheres não se apresentarem. Sim. E a gente também tem que entender que a mulher, ela deve se apresentar quando ela entender que é importante para ela, que ela vai ser feliz, que ela vai conseguir desempenhar, que ela está preparada, né, tecnicamente, enfim, com as competências para aquela função. Então, eu acredito que está havendo um movimento natural, e eu particularmente gosto, eu acho que tem que ser um movimento natural, equilibrado, maduro, e não porque a gente tem que ter uma equidade de gênero, né? Não tem que ser uma coisa imposta. Então, eu vejo muitos movimentos nesse sentido. Eu vejo muitas mulheres liderando e numa parceria muito bacana, né, com o masculino, com o gênero masculino. E eu acho que é isso que soma, sabe? Eu acho que tem um movimento muito legal nesse sentido. E a gente sabe que já foi um tabu muito grande, né? Mas hoje cada vez mais. E eu concordo contigo quando tu fala que tem que ser de forma natural. Porque quando é forçado também não é legal, né? E a gente comenta de mulheres, mas também os homens. A gente teve uma matéria agora que foi comportamento humano nas organizações. E a gente falava muito do quanto as pessoas diferentes dentro das organizações, elas contribuem para o crescimento cada vez maior daquela empresa, né? Porque nenhuma pessoa é igual. E seria bem chato também se fosse, né? Cada um com a sua particularidade, com a sua experiência e com alguma coisa boa que sabe fazer. Eu não sou boa nas mesmas coisas que você e vice-versa, né? Então, eu acho que essa troca é muito legal. Com certeza. A gente fala de mulheres, né? Mas a própria questão de idade, né? A questão etária, né? Ter jovens e ter pessoas mais maduras, mais experientes, né? Pessoas que viveram experiências diferentes. O jovem vem com todas essas oportunidades de inovação, de olhar, de enxergar o mundo diferente. Então, a gente está numa roda, né? Com essa diversidade incluída, ela soma com certeza, né? E nós, na nossa cooperativa, acho que a gente é muito feliz assim nesse sentido, porque a gente tem uma equipe jovem, hoje são quase 700 colaboradores, e uma faixa etária em torno, acho que se não me engano, 27, 28 anos, né, média. Mas ao mesmo tempo também a gente tem pessoas mais maduras, né, e a gente tem esse modelo com conselhos também, nossos conselhos que vêm, contribuem por um tempo, deixam, né. Então acho que esse movimento, assim, ele é muito bacana, ele deve ser muito valorizado. E oxalá se toda a sociedade, né, todas as empresas tivessem um olhar. Acho que foi, Isadora, você que falou das empresas familiares, né? A gente percebe também um movimento muito legal, assim, das empresas familiares falarem em sucessão, né? E que essa sucessão não seja em caso de morte, digamos assim, né? Mas que seja uma sucessão construída. Você, Ana, né? Vejo muito legal esse movimento também na empresa, né, da sua família, essa oportunidade, assim, de trazer, né, o jovem e que ele se apaixone, né? Que ele se apaixone por aquele negócio, por aquele... E traga outros olhares, assim, outras oportunidades também. Acho que tem um movimento muito legal acontecendo na sociedade nesse sentido. A diversidade, ela é importante em qualquer lugar que a gente estiver falando, né? Não só diversidade de gênero, mas que nem diversidade de idade, também pessoas com quem a gente comenta muito, pessoas com deficiência também, que é importante a gente incluir dentro do mercado de trabalho também, né? Isso é um movimento muito legal que eu vejo dentro do Sicredi também, essa inclusão que a gente faz, né, com os colaboradores, com os colegas, então isso é importante para o crescimento da empresa, para o crescimento da sociedade, né? Senão assim a gente não evolui não só como empresa e como instituição, né, mas como sociedade num todo, né? O quanto é importante a gente prezar por essa diversidade, né? Isso eu acho que é o mais legal quando a gente olha para a empresa e para as pessoas e o quanto a gente pode agregar nesse sentido, né? A gente, enquanto empresa, enquanto colaborador, quanto que a gente agrega não só na nossa empresa, né? Mas para toda uma sociedade, às vezes para uma família, né? Às vezes tu emprega uma pessoa
com alguma característica diferente, tu não tá ajudando só a pessoa, tu tá ajudando a família inteira, tu tá ajudando o ecossistema todo, né? Então, a diversidade, ela é muito importante quando a gente fala nisso e olha com esse outro olhar, né? Não só de gênero, mas também uma diversidade no total, né? Exato. A diversidade cultural também, né, Uhum. Isadora? A nossa cooperativa também, quando se desafiou a ir para Santa Catarina, depois ir para Minas Gerais, a segunda região em Minas Gerais, eu acho que isso também somou muito Uhum. para a gente, enquanto instituição, enquanto pessoas também, porque a gente precisou trabalhar muito essa questão cultural, né? As pessoas das regiões, elas também têm características diferentes. Uhum. E quando a gente fala na cultura, não é só a gastronomia, não é só o modelo de negócio, enfim, que elas estão ali inseridas, mas é o que elas trazem com elas, Uhum. né? O que elas carregam com elas, né? As vivências daquela região, o que contribuiu para elas se tornarem quem são. E poder fazer essas trocas, né? É muito legal. A gente evolui muito, assim, enquanto instituições, porque perceber ou estar aberto, né, a visualizar diferentes perspectivas que são compartilhadas pela diversidade, né, de pessoas, é muito bacana, né? E eu acho que isso contribui bastante. Uhum. E seguindo nessa linha que tu falou de a gente se colocar, né, na situação de diversidade, se colocar numa situação desafiadora e realmente dar a cara a tapa para aquilo, né? E com certeza, durante a tua vida profissional, tu já passou por várias dificuldades. E a nossa pergunta seria se tu já pensou em desistir, talvez de algum cargo, ou talvez de alguma inscrição de uma vaga, ou alguma graduação, alguma matéria que tu sentiu dificuldade, porque esse dia eu estava lendo muito sobre uma síndrome do impostor que nós mulheres Aham. sentimos durante a nossa trajetória, principalmente profissional, né? E eu me identifiquei muito porque às vezes quando tu tá assumindo uma liderança ou um cargo ou alguma coisa nova, a gente sente que a gente não tá preparada para aquilo. Muitas vezes a gente até tá preparada, a gente buscou todo um desenvolvimento, mas essa síndrome da gente achar, se diminuir a autossabotagem mesmo, né? Da gente achar que a gente não é merecedora de fato daquilo que a gente tá alcançando. Queria saber de ti, né? Se tu já enfrentou essa autossabotagem, se já enfrentou essa síndrome do impostor e como é que foi pra ti lidar isso e tirar essas crenças limitantes pra realmente conseguir ter o teu crescimento. Eu acho que Isadora a todo momento. Eu acho que principalmente nós mulheres. Eu acho que Uhum, os homens até têm isso, sabe, Igor? Mas eu acho que nós mulheres, acho que aparece muito mais na uhum, gente, né? sim. E eu não saberia dizer assim se em algum momento eu pensei de desistir. Agora que a gente tem dias difíceis, né? Uhum, Eu costumo dizer assim, a gente tem um programa no Sicredi que é o programa Integração com novos colaboradores. E quando eu deixo a minha mensagem para eles, eu sempre digo: aqui vocês serão muito felizes, mas vocês também terão dias que talvez não sejam dias tão felizes, uhum, porque acontece, né? Em qualquer instituição, em qualquer empresa, às vezes você está tudo bem no dia e surge um desafio gigantesco. Você pensa, uhum, meu Deus, né? Eu falei aqui da época da pandemia. Confesso que quando veio ali a pandemia, no meu primeiro ano, né, 60% dos colaboradores em casa, eu olhei para o céu e pensei, meu Deus, por que me abandonastes, né? uhum, sim. E então ocorre dias assim que são mais desafiadores. Mas eu costumo dizer que nada melhor do que uma boa noite de sono, né? Da gente colocar a cabeça no travesseiro, da gente relaxar, dormir, acordar talvez um pouquinho mais cedo, ou enquanto a gente não dormiu ainda, da gente pensar como a gente pode se regenerar e no outro Uhum, dia acordar inteira, né? E cheia de vida, cheia de energia. Então, acho que é muito sobre isso, sabe? E a gente investir na gente, né? uhum, Eu gosto muito de alguns programas que a cooperativa tem que estimulam muito o autoconhecimento, uhum, o uhum, desenvolvimento continuado, que a gente já falou aqui. E, por exemplo, o Sicredi Mulher, que também tem o estímulo ao empreendedorismo, né? uhum, E o empreendedorismo é empreender diferente todos os dias, é fazer algo diferente, ou empreender num negócio, ou empreender em você mesmo, né? Vou uhum. fazer um curso, vou fazer uma nova especialização. Então, eu acredito muito, sabe, nisso, sabe, Isadora?
E tem desafios. Cada convite para um desafio, ele é extremamente importante, sabe? Assim, eh, de você sentir que você pode, que você deve ir, Uhum, né? Que você deve se apresentar. Então, eu tive muitos, né? Mas eu acho assim que eu não desisti. uhum, Eu acho que se eu for dizer, se for me perguntar assim, Angelita, do que você tem orgulho nessa trajetória do que aconteceu contigo, o que te daria orgulho? Eu acho que o orgulho que eu olho para mim e digo assim, eu não desisti de me uhum, apresentar, mas com a maturidade que eu poderia não ser a indicada, que eu poderia não sim, ir tão bem, uhum, né? E eu acho que nesse sentido. E se preparar, né? uhum, Ah, recebi um convite para vir aqui no podcast. No mínimo tirar um tempinho, poxa, mas o que que eu vou dizer? O que que eu vou, uhum, né? O que que eu vou falar? Então, eu acho que a gente tem que se preparar, sim, né? uhum, Tem uma expressão, a gente falando de mulheres, né? Eu tenho recebido muitos convites, assim, para ir falar sobre protagonismo feminino. E tem uma frase que diz assim, né, popularmente, que diz: a mulher pode estar aonde ela quiser, né? Eh, ela pode sim, mas uhum, desde que ela se prepare, sim, né? uhum, Desde que ela queira, desde que ela se prepare. Então, as coisas não são fáceis, uhum, as coisas não acontecem de uma forma desenhada, né? sim, Tudo é vivo. Então, uhum, você precisa se preparar, você precisa, eh, se colocar naquele lugar que você gostaria de estar, se projetar, viver, né, experiências assim, para você sentir se é exatamente isso que você quer ou não. uhum. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu acho que tu tocou num ponto muito importante que é o autoconhecimento, né? Eu acho que a gente só consegue nos valorizar enquanto pessoa quando a gente se conhece, né? A gente teve uma matéria bem no comecinho da faculdade, que foi uma matéria que me marcou muito de PI, que foi sobre autoconhecimento, né? Eu sempre tive dificuldade enquanto, né, adolescente e crescendo mulher, assim, de olhar pra mim e de uma forma de autodescoberta mesmo, entender quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos. E acho que quando eu consegui olhar, de fato, pra isso, eu tive um crescimento muito alto, né? Porque daí eu consegui entender, nossa, aqui eu realmente tenho que melhorar, porque tá, né, na minha personalidade melhorar nesse lugar, mas olha como eu sou boa nisso. Olha como também tenho minhas características que me elevam enquanto pessoa, me elevam enquanto mulher. Então, a autodescoberta e autoconhecimento, ela te engrandece, né? E faz a gente realmente crescer enquanto pessoa. Se a gente não olhar pra dentro da gente, a gente nunca vai saber o que que a gente tem que desenvolver e o que que a gente realmente tem que valorizar enquanto ponto forte, né? Então, eu acho que a gente nunca vai crescer sem o autoconhecimento. Né? Então, acho que é uma coisa muito importante que tu tocou, porque pra mim faz muito sentido que eu só consegui me desenvolver de fato quando eu consegui olhar pra mim e desenvolver isso dentro de mim, né? Esse autoconhecimento mesmo. E eu acho que está aberto a feedbacks, né? Uhum, Claros, e de pessoas que você tem certeza que vão te falar exatamente uhum, como elas te enxergam, né? Então, acho que ter pessoas muito próximas, que te dão um feedback bem transparente a teu respeito, da forma como você atua ou atuou, enfim, né? Mas naquilo que você quer saber, eu acho que é extremamente importante, né? E se cercar, né, uhum, de pessoas assim que realmente possam te impulsionar nesse sentido, né? De você, claro, você investir uhum. também, mas também estar aberto Estar aberto a a, críticas a construtivas, né? críticas construtivas, né? Oportunidades de evolução. E ter maturidade pra enfrentar essas críticas, né? É, porque nem sempre é, nem sempre é Porque prazeroso na escutar, maioria das vezes, né? mas se a gente não sentir uma dorzinha, a gente não melhora, a gente É, não evolui, né? exatamente, O exatamente. crescimento, ele tá justamente no desconforto, né? É, exatamente. O processo de cura, ele é dolorido, ele não é Uhum. tão prazeroso assim, não. Mas ele é necessário, É né? necessário. Angelita, a gente vê que você tem uma carreira de muito aprendizado. Você foi começando pequeno lá em Itaquaruçu, depois foi crescendo cada vez mais. Qual conselho você deixaria pra gente que é acadêmico de administração, ou para qualquer jovem, que a gente tem 21 anos, 20 anos aí, alguns um pouco menos,
a gente tá todo mundo começando aí no mercado de trabalho, né? Qual conselho você deixaria pra gente? Eu acho que aquilo que a gente falou aqui um pouco, continuar investindo, né? Uhum. Na busca pelo conhecimento, no aprimoramento, é, do conhecimento e também das competências e habilidades, né? E eu acho assim que as oportunidades, elas se apresentam, né? Elas surgem e se apresentar, aquilo que eu falei também, assim, de se apresentar, de não ter medo, né? Uhum. Vai surgir a síndrome da impostora, mas eu acredito que a gente ter essa maturidade, né? De equilibrar essa busca e principalmente fazer escolhas que trazem felicidade, Uhum. né? E eu sempre digo assim, a remuneração, o reconhecimento financeiro, ele vai ser consequência, né? Daquele acordar todos os dias e saber que você vai para um lugar que te dá prazer, Uhum. né? Eu sempre digo para os meus filhos, escolham algo que vai deixar vocês muito felizes, que vocês vão acordar de manhã e vocês vão dizer assim, que alegria de eu poder ir para aquele lugar, para aquele espaço onde eu sou feliz. Tenho momentos desafiadores, mas eu Uhum. sou feliz nessa Sim. minha escolha, porque a remuneração, né, o reconhecimento financeiro daquilo ali, ele vai ser consequência. Isso a gente percebe em todas as atividades profissionais. Nós temos profissionais muito bem-sucedidos e em carreiras em atividades profissionais que teoricamente seria todas Uhum. bem-sucedidas e ao mesmo tempo também a gente vê profissionais que talvez não sejam bem-sucedidos. Mas quando a gente vai pôr uma lupa em cima disso, a gente vai ver assim que está muito ligado ao prazer de fazer o que Uhum. faz. Então eu diria assim, é, escolham, busquem aquilo que realmente traz alegria, prazer em desenvolver, né? Uhum. E que tem um propósito muito firme, né? Um propósito muito elevado. Então, acho que está muito sobre isso, sabe? Uhum. E porque o universo ele é muito generoso. Quando a gente faz com prazer, quando a gente faz por um propósito, por uma causa muito justa, o universo ele retribui de uma forma muito generosa, muito potencializada. Eu acredito muito nisso, sabe? E além de acreditar, eu percebo muito isso na sociedade. Eu acho que as pessoas que fazem algo grandioso de entrega para o universo, para as pessoas, o universo tem sido extremamente generoso com essas pessoas. E falo isso assim de muitas pessoas assim que eu conheço, de muitos amigos, de muitas pessoas com quem a gente se relaciona, sabe? Então a gente queria te agradecer. A gente comentava antes de iniciar que parece que os dias estão mais curtos, né? Que o tempo está mais curto, tá tudo passando muito rápido. A gente já estamos aqui no final do ano, né, praticamente. Então muito obrigada por ter organizado a sua agenda para estar aqui conosco. Com certeza foi uma conversa enriquecedora para todos nós Uhum. aqui e para quem vai assistir também, né? Para quem está nos assistindo agora. A gente com certeza leva um pouquinho da sua experiência para a gente, quem sabe, colocar na sala de aula, na nossa trajetória profissional também. Então, essa é uma das várias oportunidades que o curso de administração aqui da URI nos presenteia, né? Agora, em comemoração aos 50 anos, esse é o movimento que a gente está fazendo enquanto acadêmicos, juntamente com os professores, mas com certeza é uma das várias oportunidades te ouvir, né? Você que tem uma trajetória incrível, assim, uma mulher com uma trajetória incrível, para nós é muito inspirador mesmo. Então, o nosso muito obrigada. Em forma de agradecimento, a gente trouxe também uma pequena lembrança para ti, para te entregar, mas só para deixar marcado realmente para esse momento, realmente assim. Ai, muito obrigada. A gente. Obrigada, Isadora, Ana, Igor. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns à URI, né, por esse cinquentenário de um curso. Olha, celebrar 50 anos de um curso com esse sucesso. E quando eu falo em sucesso, o sucesso está muito ligado ao reconhecimento que as pessoas têm por essa universidade, por esse curso. E eu não falo só de mim. Esses dias eu estava escutando o meu marido, enfim, com os colegas, organizando o encontro dos ex-alunos da turma de administração que vai acontecer agora. E eles falando do entusiasmo e relacionando os professores, os colegas, os amigos, a equipe da direção. E aquele entusiasmo, para mim, esse é o sucesso, sabe? Sim.
Então, parabéns à URI, parabéns a vocês, juntamente com os professores, com a coordenação, por organizar essas iniciativas tão especiais, tão valorosas, né? E eu acho que isso determina, assim, os próximos 50 anos do curso de Com administração certeza. da URI, né? Que venham mais 50, que venham mais 100 anos, porque administrar, empreender, ele vai estar sempre, como a gente falou aqui, presente na vida das pessoas, não só dos administradores enquanto titulação, mas de todas as pessoas. Então, parabéns por essa iniciativa e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece esse momento inspirador. Com certeza. Obrigada.